eu espero que as pessoas fiquem mais sensibilizadas, que eu acho que também está faltando por parte, né, de um grande número de pessoas que tenham uma maior sensibilidade para a questão da vida, para a questão do cuidado com o outro. Eu espero que as cortinas se abram novamente e que as pessoas possam encarar a vida de uma forma diferente, com mais amor, determinação, carinho pelo ser humano. Meu nome é Alcione Costa, tenho 51 anos e sou professora aposentada. Atualmente eu trabalho com artesanato. Eu me chamo Isaura Maria de Oliveira, tenho 66 anos, sou costureira e faço parte do grupo da Melhor Idade Estrela do Sertão. Meu nome é Ronaldo Alves de Oliveira, tenho 57 anos. Minha profissão de formação é professor. Eu lecionei durante 23 anos na Escola Estadual Cláudio Pinheiro de Lima. Comecei com educação artística, geografia, mas depois me formei em história. Mas em 2006 eu passei a fazer a coordenação do Museu Casa Guimarães Rosa aqui em Cordisburgo. Então, atualmente, sou o coordenador do Museu Guimarães Rosa. Eu me chamo Marília Carvalho, tenho 55 anos, sou bibliotecária e também dou assistência ao grupo da Melhor Idade Estrelas do Sertão. Bom, eu tinha muitos planos, porque eu tinha acabado de aposentar. Um dos planos era reiniciar a atividade com artesanato, lá no Centro de Artesanato. Então a gente tinha muitos projetos, da gente fazer oficina, da gente fazer novos produtos, até porque também eu já estava participando de treinamento, no Sebrae. Então foi assim, foi triste. E tem um outro projeto também que toda a vida eu fiz, mas eu pensei que a hora que eu aposentasse eu ia entrar com todo o gás, porque eu não pude fazer. Muito triste. A gente não se inspirar para realizar um sonho. Eu sempre fui envolvida com o meio ambiente. E a gente tinha começado a fazer uns trabalhos. Eu estava muito animada. E a pandemia tirou isso da gente. Eu espero que ela passe para a gente começar de novo. Aí eu penso assim, na questão do recomeçar, porque você ganha uma velocidade, Você começa engateando, ganha uma velocidade e depois você perde aquilo. Eu espero, que ano que vem a gente possa realmente realizar alguns sonhos. São pequenos, mas eles são importantes. E quando eu penso em Cordisburgo em termos de cidade, eu sempre penso nisso, que a gente podia estar melhor. Que eu ia contribuir, assim, de uma forma mais presente, a partir do momento que eu me aposentasse. E até agora eu não consegui. Antes da pandemia, a gente costurava, bordava, dançava, fazia teatro, viajava. Tudo isso a gente fazia. Olha, como eu falei com você, pelo fato de eu ser coordenador do museu, eu não só cuido da parte administrativa, mas das ações culturais, educacionais, educativas que o museu promove. Então, a gente desenvolvia atividade principalmente da educação patrimonial, que era feito junto às escolas, e era um trabalho que ele começava às vezes no mês de março e a gente ia até novembro fazendo esse trabalho nas 3 escolas daqui de Cordisburgo. A Escola Municipal Otacílio Negrão de Lima, a Escola Estadual Mestre Candinho e a Escola Estadual Cláudio Pinheiro de Lima. E às vezes também
a gente desenvolvia um trabalho na escola Professor Anísio Teixeira, uma escola estadual, no distrito de Lagoa Bonita. Então, era uma atividade que demandava, né, um tempo, porque era um trabalho muito sério que a gente desenvolvia, né? A gente tinha a parte teórica, que nós íamos à sala de aula, trabalhávamos na teoria, a questão do conceito do que é patrimônio, por que é importante fazer a preservação do patrimônio. Depois nós iniciávamos a parte prática, levávamos, né, as crianças ou os jovens para conhecerem sobre o nosso patrimônio, seja ele material ou imaterial. Depois vinham as atividades artísticas que nós desenvolvíamos e sempre a gente realizava uma exposição no final, né, da conclusão do trabalho. Tá? Então, essa parte da educação patrimonial. Em termos das ações do Museu da Programação, a gente, né, realizava um grande evento presencial, que era a Semana Rosiana. Inclusive, em 2020, ela seria a 32ª Semana Rosiana presencial. Então, é uma semana que também requer todo um preparo, que a gente começa uns 2, 3 meses antes. Ela sempre, né, acontecia no mês de julho, sempre na segunda semana, e aí com palestras, oficinas, com a apresentação do grupo de contadores de história Miguelin, sarau, caminhada literária urbana, tinha caminhada do grupo Caminhos do Sertão, né, a ecoliterária e várias outras atividades. Então, a organização dessa semana, ela demandava, né, muito tempo, você sabe muito bem disso. Né? Nós tínhamos que preparar o local, tanto no museu quanto no CAT, né, no Centro de Atendimento ao Turista, onde aconteciam os eventos, e eventos também em frente ao museu. Então, nós tínhamos como se diz, as ações, né, tanto as educativas quanto as culturais, envolviam o nosso trabalho durante o ano. Então, realmente, o museu, né, vivo nesse sentido. E, fora tudo isso, os turistas, né, receber os turistas no dia a dia. Né, para vocês terem uma ideia, no ano de 2019, nós fechamos o ano com 28 mil visitantes. Então, a gente tinha que estar preparado para receber essas visitas presenciais, principalmente escolares. O nosso público maior, né, do Museu Casa Guimarães Rosa, até então a visita presencial era formada por estudantes, então também tinha que ter esse preparo. Né? As visitas são recebidas, né, pelos componentes do grupo de contadores de história Miguelin, mas a gente tinha que estar ali dando suporte, a questão dos agendamentos. Às vezes chegavam, né, durante a semana, num dia chegava 70, 100 alunos, já chegamos a receber 300 alunos num dia. Então, realmente, demandava, né, todo um cuidado, todo um preparo, toda uma organização para que o dia a dia do museu fluísse, né, de uma forma tranquila e que a gente atendesse a todas as demandas. Eu desenvolvia com o grupo Estrelas do Sertão o teatro, né, que a gente fazia, danças, a hora do conto, que era com sarau poético, rodinha de leitura, onde elas se inspiravam para abordar, né, a obra do nosso escritor. E também eu fazia um trabalho de biblioteca que era levar aqui a biblioteca vai à escola ou a escola vem à biblioteca. Pessoalmente, ela isolou, né, que eu acho que é a primeira característica, isolou todo mundo, afastou, a gente fica afastado da família, eu tenho meus pais, eu não fui no Natal, ela obrigou a gente a lidar com uma tecnologia
que dentro do meu conceito ela tinha que ser limitada, que são as mídias, que é o celular, que é o notebook, o computador. Aí hoje eu vejo o meu filho mais novo, que eu tinha, né, um controle, um sistema do quanto usava, tendo que ficar com o celular e com o notebook quase que o dia todo. Então, assim, ele chorava muito, que não ia para a escola, perdeu o contato com os colegas, eu fiquei triste com isso, eu fiquei com medo dele ter depressão. Aí eu tive que ficar pensando como que eu ia organizar isso. E para mim, que já tenho, né, mais de 50, é uma dificuldade também, porque a gente não domina tudo, eu domino alguma coisa. Então, no começo, eu fiquei muito ansiosa, porque tinha coisas, por exemplo, para acompanhar ele nos deveres que eu não dava conta de fazer. Eu tinha que recorrer a outras pessoas, no momento que você não pode estar com outras pessoas. O que ela trouxe de ruim para minha vida me deixou triste, né? A gente não pôde continuar os trabalhos que a gente desenvolvia lá no grupo, né? Isso tudo isso causou uma tristeza para mim e eu voltei, aquela tristeza toda, eu fiquei deprimida, triste, né? Devido à situação, e tive um problema também de saúde, uma depressão que me abalou muito devido ao problema, né, que eu tive, já falei uma vez, torno a repetir, devido ao problema. Então ficou assim, e eu me caí muito, e tomando medicamentos, né, forte devido ao problema, tudo isso aí me causou uma tristeza imensa. E aí o que vai acontecer? Né? Março de 2020, exatamente dia 17 de março, né? A gente recebe a notícia da diretoria de museus que a partir daquele dia era para a gente fechar, né, o museu. As visitas presenciais, elas ficariam interrompidas. E até então, eu lembro que, ainda comentei, teve uma primeira reunião virtual, que até então, né, nós nunca tínhamos participado de uma reunião virtual. E eu lembro que eu comentei e falei, gente, isso eu acredito que não vai mais que 1 mês, 2 meses. Eu acredito que daqui 2 meses a gente já volta para, né, as atividades presenciais, o museu volta a reabrir. Só que, infelizmente, isso não aconteceu. E aí veio realmente, né, porque acho que foi um grande susto que teve. Né? Isso eu tenho certeza absoluta, né? Porque aí os espaços culturais vão fechar, né? Não só os museus, os shows vão ser cancelados, as apresentações teatrais vão ser canceladas, as atividades, né, educacionais serão canceladas, né, presencialmente falando. Então, isso trouxe um impacto muito grande para as pessoas. Acho que num primeiro momento todo mundo ficou, igual eu comentei, né, naquela expectativa de ser uma coisa passageira, mas só que não foi. Então, e aí a gente foi vendo, né, foi difícil. Não foi legal. Eu lembro que eu comentei também numa reunião, assim, dessa tristeza, né, foi uma coisa triste. Eu lembro, olha que nós estamos em Cordisburgo, que é uma cidade pequena, né, então você ia à rua, eu lembro que logo depois, na semana seguinte, que estava tudo fechado, num dia de semana, né, eu fui ao museu, então aquela rua deserta, triste, e depois você vê na televisão mostrando as cidades grandes, tudo parado, sem ninguém, sem movimento. Então isso foi, pelo menos para mim, foi péssimo. Né? Você interromper de uma hora para outra aquele cotidiano seu. Tá? E aí, né, gente, aquela expectativa, né, Ian, das coisas acontecerem, né, e veio logo depois do Carnaval de 2020, que foi muito bacana, né, aquela coisa efervescente, né, eu participo do Carnaval de Belo Horizonte, fotografando o Carnaval, né, aí veio a pandemia, aquela coisa toda, e aí você vai perdendo o contato, né? Você não podia encontrar com as pessoas, as atividades do museu vão ser interrompidas, que a gente já ia iniciar o nosso trabalho de educação patrimonial, a gente já estava conversando com as escolas para dar início,
Então, tudo isso foi interrompido. E aí veio. O que nós vamos fazer? Né? Que atividades nós vamos, né, desempenhar, fazer a partir desse momento? E aí vem, né, essa questão desse universo virtual. Né? Como lidar com esse universo, né, com as mídias sociais? Porque aí começaram a aparecer, né? A gente começou a ver, né? Aí vão surgir as lives, que a gente começa a ter notícia, está fazendo live, né? O museu tal está fazendo isso, a pessoa, o artista tal, né, vai promover alguma coisa pela internet. Mas nós sabemos, né, que aí uma questão negativa mesmo, o setor cultural foi um dos mais afetados. Porque pessoas que trabalham no dia a dia no seu ofício. O ator vai para o teatro para apresentar. O cantor tem um show. O músico toca num bar, num restaurante. Entendeu? Então, tudo isso foi suspenso. Então, quer dizer, as pessoas, né, a grande maioria dos artistas, tiveram a sua vida econômica muito afetada em função da pandemia. E isso causou, né, a gente sabe disso, muitas pessoas passaram a ter grandes dificuldades, né, financeiras, sem falar na questão emocional dessas pessoas. E outra coisa, né, infelizmente, a partir do momento que nós fomos vendo o número de pessoas morrendo em função da pandemia, isso foi gerando um pânico na gente. Né? Volto a dizer que em Cordisburgo, né, até então não tinha, né, passou 1, 2 meses, não tinha caso nenhum. Aí de repente começa a ter, aparece um caso, 2 casos, morre uma pessoa. Então isso afeta o nosso psicológico. Então realmente, e até hoje, né, nós já estamos no ano de 2021, né, com 400 e tantos mil mortos, e isso nos afeta muito. Né? Então, realmente, muito, eu acho uma situação muito preocupante. Tá? E é isso, acho que a partir daí a gente tentar, né, com os amigos, juntar, né, um dando apoio ao outro, para a gente não pode se abater diante dessa situação. Né? A vida continua, mas a gente tem que, né, buscar alternativas para ver como que a gente vai superar, né, esse momento. Olha, na minha vida pessoal, foi como se uma cortina se fechasse para mim. Eu fiquei desesperada e pensei que as portas da nossa instituição iam se fechar. E com essa preocupação, começou a afetar meu lado psicológico. E eu precisava de lutar para que isso não me afetasse. Então, a única solução foi eu apelar para a mídia, porque não teve outra solução. E foi aí, então, que eu parti para esse lado. E quanto o meu lado profissional, eu era aquela pessoa que eu nunca tinha visto assim, a rede social como uma ponte. Achava desnecessário. E então foi onde que eu me vi, né? Que eu era obrigada a entrar na mídia e buscar solução, né? Através desse meio de comunicação. E aí eu consegui desenvolver todas essas atividades através da mídia. Mas foi frustrante para mim. Por quê? Porque eu senti a falta do calor humano, né? Do abraço, dos elogios, que não tinha plateia. Não tinha plateia. E aí, então, eu senti assim, que não tinha emoção, não passou emoção. E vi que a gente trabalhar com o ser humano perto, assim, tendo esse calor, não tem nada mais gratificante para fazer com que a gente continue, não desista.
aprendi a participar de videoconferência, passei a saber o que é o Meet, né, que eu não sabia, e eu falo que a gente tem muito medo de se expor diante de uma câmera. Eu, por exemplo, eu sou receiosa, eu não gosto de foto, eu não gosto de ser gravada, então acaba que é uma readaptação com isso e a gente percebe que não adianta a gente correr, porque em determinado momento você vai ter que se adequar a isso se você quiser continuar fazendo parte da sociedade, participar ativamente, até mesmo ajudar ou desenvolver um trabalho. Então não tem como correr disso. Inclusive, por exemplo, a possibilidade de você fazer um curso online. Hoje eu fico olhando no notebook, você tem vários cursos, então às vezes eu penso que eu preciso de aproveitar isso, e para aproveitar isso eu preciso de ter uma interação maior com todas essas mídias. Então isso aí foi uma adaptação que eu considero difícil, mas necessária. A máscara, né? Hoje eu penso na máscara de forma até positiva, porque no começo foi duro, mas agora eu já penso assim, mesmo que acabar a pandemia, em determinadas situações eu vou continuar usando, porque foi um aprendizado duro, mas eu acho que ele melhorou na questão da minha saúde, com alergia, com outras coisas, né? E ela é um problema porque a adaptação não é fácil e eu achei que ia ser um período, e eu acredito que não vai ser simplesmente um período, talvez seja para sempre, não constante, mas para sempre. O que aconteceu diferente na minha vida foi mexer no celular, que eu não mexia, né? Então tudo isso aí me ajudou a aprender a mexer mais no celular, onde estão minhas amigas dando uma oficina de bordados, de música. Tudo isso aí, eu aprendi a mexer no celular, usando máscaras, álcool gel na mão, fazendo a higienização, distanciamento, né? Tudo isso aí eu aprendi. Olha, né, como eu comentei anteriormente, a partir do momento que as nossas atividades presenciais elas foram interrompidas, nós tivemos que aprender a trabalhar com o ambiente virtual. Então, no caso, né, da minha profissão como coordenador do museu, é interessante destacar o seguinte: até então, o museu tinha o quê? Uma página no Facebook, que a gente postava, né, as nossas atividades. Não era regularmente, mas a gente mantinha, né, aquela página ali com o que estava acontecendo. A partir da pandemia, o que vai acontecer? Né? O Museu Casa Guimarães Rosa é uma instituição do Estado, né? Ele está vinculado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, a Diretoria de Museus, a chamada DIMUS, que faz a parte, né, administrativa, e dentro da organização, né, da DIMUS tem um núcleo de difusão museológica. Então, existe uma equipe. Então, essa equipe, que é chefiada pelo Vinícius, eles vão criar uma página no Instagram. Uma página do museu no Instagram. Isso foi em abril que eles criam essa página do Instagram. E a partir daí, nós começamos a produzir conteúdos que eram disponibilizados no Instagram, como tem acontecido até hoje. Então, toda semana é postado, né, um conteúdo. E foi muito interessante porque a partir do Instagram, o museu foi conquistando novos seguidores. Outra questão também, as reuniões virtuais, né? Usar as mídias sociais, né? As diversas possibilidades de você fazer reuniões em vários aplicativos, que hoje a gente tem uma série deles. Isso foi muito interessante porque, por exemplo, o Estado, né, ele possui alguns museus. E aí, então, nós passamos a ter reuniões semanais com os coordenadores desses espaços, né, desses museus, via
a internet. E aí foi muito interessante, porque houve um estreitamento da nossa relação dos coordenadores desses museus, né? Então nós tivemos que aprender a trabalhar com esses instrumentos. E a grande experiência que nós vamos ter foi a questão da Semana Rosiana. Porque, como eu tinha falado com vocês, em 2020, se não fosse a pandemia, a 32ª semana ela teria acontecido presencialmente. E aí veio a ideia, como fazer a Semana Rosiana acontecer de forma virtual. Esse foi o grande desafio e o grande aprendizado nosso. Porque aí, né, formamos uma equipe para organizar, né, a Semana Rosiana para ela acontecer virtualmente. E aqui eu destaco a importância das parcerias que foram feitas, né? O Espaço do Conhecimento UFMG, a Oficina de Leitura Guimarães Rosa, né, do IEB-USP, o Cordes Notícia, o Grupo Contador de História Miguelim, o Grupo Caminhos do Sertão, a própria Academia Cordesburguense de Letras, né, que criou a Semana Rosiana. Foi formada uma equipe que pegou mesmo, como se diz, o boi pelo chifre, né, no caso essa organização da Semana Rosiana, para ela, como se diz, ir para o ar, né, e para a internet. E foi um sucesso muito grande, né? Mas aí eu volto a frisar que esse sucesso foi em função dessas parcerias e dessa equipe que foi formada. Então, a partir daí, o museu vai conquistar, né, novos seguidores. Ele agora tem um público virtual também. Então, para vocês terem uma ideia, só na Semana Rosiana de 2020, computados, foram 9.680 pessoas que participaram da semana. No final do ano, né, que aí a gente faz a pesquisa, né, aí a equipe do Vinícius lá, que faz todo o monitoramento das redes sociais, no final do ano de 2020, o museu teve mais de 480 mil visualizações nas redes sociais. Então, olha o poder que tem, né, as mídias sociais. E aí nós tivemos que aprender a conviver com esse espaço virtual, a alimentar esse espaço virtual com as ações que são, né, desenvolvidas. Então, nós tivemos que replanejar, planejar para que tudo fluísse e acontecesse de forma, né, eficaz, mantendo a missão do museu, que é o quê? Divulgar a obra do Guimarães Rosa. Então, esse é o nosso principal cuidado, né? Se nós tínhamos ele de forma presencial, temos que ter muito mais ainda nesse ambiente virtual. E às vezes até falava que eu achava que era para quem não tinha, assim, que tinha tempos de sobra. Mas aí eu usava geralmente o celular só para atender uma chamada ou fazer uma chamada de grande necessidade. Aí eu vi que era a única ponte que eu tinha, era a única opção. Se eu não quisesse me sentir frustrada, era ir para a mídia. E foi aí que eu fui, desenvolvi todos os meus trabalhos. Hoje eu me sinto uma pessoa bem mais feliz, realizada, e vi que realmente, querendo ou não, a gente tem que acompanhar a evolução, porque a gente não pode ficar para trás. Aí eu espero
um salto. Aí, às vezes, eu fico imaginando que as pessoas vão sair correndo para fazer tudo. Eu fico pensando que a gente tem que recuperar tudo que a gente não fez. Eu fiz muitas coisas durante a pandemia, mas não exatamente o que eu queria. Aí eu fico imaginando que vai ser todo mundo muito feliz e correndo para realizar o que não realizou. Primeiro, a gente tem que agradecer de ter chegado até aqui, né? Se Deus quiser, a gente superar. E depois a gente tem que pensar em tudo de bom que a gente pode fazer, que são os nossos projetos, desde pessoais, individuais, coletivos, o participar. Às vezes eu penso que era um batizado que você não foi, um casamento, né? E tem muita coisa para ser feita e eu espero que seja um boom, que seja realmente um salto para aquilo que precisa ser feito e que seja prazeroso fazer. Eu espero que a gente volte novamente, né? O grupo se retorna novamente para a gente continuar lá juntas, bordando, fazendo nossos trabalhos de dança, de viagem, de teatro, né? E que o comércio volte a funcionar novamente, assim, direitinho. O pessoal volta a frequentar os barzinhos. A gente vai continuar fazendo as nossas viagens também, repetir novamente, né? A gente volta a fazer as nossas viagens novamente. E que o pessoal... E tem outra coisa também que eu queria dizer. Eu vacinei as 2 doses. Isso aí foi bom para mim, né? E continuo pedindo ao pessoal que continue aí usando máscara, usando álcool gel, para não aglomerar, para não ficar tumultuados, né? E todo mundo usando as máscaras, saindo de casa só o necessário. Eu acho isso bom, que todo mundo faça isso. Com esse número de mortes que nós tivemos, né, ainda estamos assistindo diariamente, e como eu comentei, né, de artistas ou conhecidos ou anônimos, eu espero que as pessoas fiquem mais sensibilizadas, que acho que também está faltando por parte, né, de um grande número de pessoas que tenham uma maior sensibilidade para a questão da vida, para a questão do cuidado com o outro. Porque nós estamos vivendo uma crise de saúde pública. Então, não é só eu pensar na minha pessoa, eu tenho que pensar no coletivo, né? Eu tenho que pensar na minha família, nos meus colegas de trabalho e nas pessoas também que eu não conheço. Então, se cada um cuidar de si e todos cuidando de todos, nós podemos ter bons resultados, né? E acho que o maior desejo nosso, tenho certeza que o desejo da maioria da população, que a vacina seja para todos. Todos nós temos o direito de sermos vacinados. Então é isso que eu espero, né? Que a pandemia faça com que as pessoas mudem o modo de viver, que tenha mais compaixão com as pessoas, né? Que tenham mais cuidado. Amar é cuidar um do outro. E acho que é isso que está faltando nesse momento, mais amor, mais cuidado e mais compaixão com todos nós. Eu espero que as cortinas se abram novamente e que as pessoas possam encarar a vida de uma forma diferente, com mais amor, determinação, carinho pelo ser humano, sabe? Chamar mais as pessoas de irmão, porque essa palavra eu acho que estava faltando no nosso cotidiano. E que essas pessoas possam mesmo abraçar de verdade, apertar a mão, com carinho, com respeito, com responsabilidade, e ver que viver vale a pena, gente. A vida é muito importante, a gente tem que dar valor, sim. E acho assim que viver é muito perigoso. E por ser perigoso, vamos aproveitar o máximo, vamos estender a mão aos irmãos, né? E falar assim, viver vale a pena.